Você sabia que o cacau possui diversas propriedades medicinais, agindo principalmente na circulação sanguínea, e que ele pode também ser um tipo de afrodisíaco, podendo até mesmo afetar a ereção? Venha conferir um pouco mais os usos medicinais do cacau ao longo da história, até as descobertas mais recentes sobre as suas diversas propriedades medicinais. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. E vamos começar pelo uso medicinal do chocolate. O interesse pelo chocolate tem crescido devido aos seus efeitos fisiológicos e potenciais para a saúde, como a regulação da pressão arterial, níveis de insulina, funções vasculares, processos de oxidação, efeitos prebióticos, homeostase da glicose e metabolismo lipídico. Muita coisa, né? E vamos começar então pelo aspecto histórico do uso dessa substância tão potente. O monge espanhol Bernardino de Sahagún foi um dos principais autores do Códex Florentino, datado de 1590, também conhecido como História Geral das Coisas da Nova Espanha. Esta é uma obra enciclopédica na qual o Frei Bernardino de Sahagún escreveu ao longo de 30 anos sobre a cultura azteca, junto a pessoas da cultura dos nahuatles. Nos 12 livros do Códex existem 2.468 magníficas ilustrações feitas pelos alunos indígenas do Frei. Vale ressaltar que o Códex Florentino ele é uma obra enciclopédica de 12 volumes, conhecida como Códex Florentino, ou História Geral das Coisas da Nova Espanha. E esses 12 volumes documentam a cultura, as práticas religiosas e rituais, a economia e a história natural dos povos indígenas centrais mexicanos nos anos imediatamente anteriores à dominação espanhola daqui das Américas, tal como dos próprios eventos dessa dominação, assim como da própria invasão espanhola nas Américas. Lembrando que esse aqui é o último vídeo de uma série de 6 vídeos na qual nós exploramos vários aspectos do cacau. E um deles foi falando do cacau aqui nas Américas, na qual nós falamos do cacau na cultura maia, na cultura azteca. Nós inclusive falamos sobre o cacau como dinheiro na cultura azteca. Por isso, confere esses vídeos que ficaram bem legais. O monge chegou na Espanha em 1529 e pelos 60 anos seguintes coletou informações extensas sobre a agricultura mexicana, botânica, práticas culturais, padrões alimentares de saúde e práticas médicas. Bernardino de Sahagún descreveu o uso de bebidas preparadas com cacau para fins terapêuticos e dependia muito do tipo e da dosagem para cada doença. Bernardino alertou contra o consumo excessivo do cacau preparado a partir de grãos não cozidos, mas recomendou-o se usado com moderação. Ele sustentou que beber grandes quantidades de cacau verde deixaria as pessoas confusas e dementes. Mas, se tomado com moderação, a bebida era revigorante e refrescante. Outra obra importante a citar o cacau é o Códice Badiano. O Códice Badiano, também conhecido como Códice de la Cruz Badiano, ou pelo seu título em latim, Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, o livro das ervas medicinais dos índios, é um escrito sobre as plantas medicinais astecas, escrito originalmente em língua nahuatl pelo Martín de la Cruz, que inclusive numa dessas ilustrações desse livro, vocês veem aqui o cacau, a árvore de cacau. O autor do manuscrito Badianos, Martín de la Cruz, foi professor mexicano no College of Santa Cruz, fundado pelos espanhóis por volta de 1536 na Cidade do México. O manuscrito apresenta conceitos e tratamentos de doenças mexicanas, sublinhando uma clara prevalência do uso de derivados do cacau como nutriente ou remédio para angina, constipação, problemas dentários, relacionados ao tártaro, disenteria, problemas estomacais, indigestão, fadiga, gota e hemorroida. A lista dos relatos que do século XVII ao século XIX referiam-se aos supostos méritos e propriedades medicinais do cacau e do chocolate é enorme e pode ser dividida em 3 grupos principais. O primeiro, que é para estimular que os pacientes ganhem peso. O segundo é estimular sistema nervosos.
O terceiro é para melhorar a digestão. A distribuição geográfica do chocolate reflete também interesses econômicos dos diferentes países sobre o cacau. E aí vamos entrar um pouco na composição do cacau. O cacau ele tem como ingrediente básico do chocolate e ele contém uma quantidade significativa de gordura, 40 a 50% com manteiga de cacau, com aproximadamente 33% de ácido oleico, 25% de ácido palmítico e 33% de ácido esteárico. O grão de cacau é uma das fontes mais conhecidas de polifenóis dietéticos. O polifenol ele é um tipo de composto típico das plantas. E o cacau contém mais antioxidante fenólico do que a maioria dos alimentos. Lembrando que antioxidante é o nome dado a uma substância que consegue prevenir o efeito destrutivo dos radicais livres do corpo durante o processo de respiração. Nós conversamos nesse vídeo que será linkado aqui sobre o processo de envelhecer, em que lá eu falei melhor sobre essa questão dos antioxidantes das plantas. Confere lá que é bem legal. 3 grupos de polifenóis podem ser identificados em grãos de cacau. As catequinas, que representam por 37%, as antocianinas, que representam 4%, e as proantocianidinas, que representam 58%. Esses flavonoides são os fitonutrientes mais abundantes nos grãos de cacau. No entanto, a amargura causada pelos polifenóis torna os grãos de cacau, que não foram processados, muito impalatáveis. Os fabricantes desenvolveram então técnicas de processamento para eliminar essa amargura do grão de cacau. Tais processos para diminuir o teor dos polifenóis em até 10 vezes. Lá, quando chega no consumidor final, o produto é notavelmente diferente, principalmente devido aos baixos teores de polifenóis naquele cacau. E as outras substâncias também que são adicionadas durante a fase de processamento que mudam o sabor. Como o açúcar, os emulsificantes, como a lecitina de soja e outros emulsificantes que são aditivos que ajudam a misturar 2 líquidos que normalmente não se misturariam. É isso que um emulsificante faz, que no caso aqui o mais comum é a lecitina de soja. É sabido que os polifenóis estão associados aos efeitos benéficos. Portanto, o cacau, que é rico em polifenol, e o chocolate escuro, com uma alta porcentagem de cacau, e os compostos antioxidantes fenólicos que estão em maior concentração em comparação com as outras variedades do chocolate, assumem uma importância muito significativa nos estudos em prol do aspecto médico. E aí vamos entrar no consumo do chocolate. O consumo do chocolate aumentou recentemente em todo o mundo. O chocolate escuro, em particular, tornou-se muito popular por causa das suas altas concentrações de cacau e dos seus efeitos benéficos na saúde humana, em comparação com o chocolate normal ou ao leite. Além disso, o chocolate ao leite pode estar associado a efeitos adversos devido ao seu alto teor de açúcar. Portanto, apenas o chocolate escuro, com altos percentuais de cacau, flavonoides e teobromina e baixo teor de açúcar, diferentemente do cacau ao leite ou outros tipos de chocolate, estaria associado aos efeitos promotores de saúde, incluindo a prevenção de doenças cardiovasculares. Da mesma forma, o cacau induz efeitos positivos na pressão arterial, resistência à insulina e a função vascular. E vamos começar aqui explorando o efeito cardiovascular do cacau. Uma série de efeitos benéficos no sistema cardiovascular pode ocorrer após a ingestão regular de alimentos e bebidas contendo cacau. Os benefícios incluem efeitos sobre a pressão arterial, resistência à insulina e função vascular e da plaqueta. O óxido nítrico, que ele é um gás produzido naturalmente pelo organismo, que promove a vasodilatação e ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo. Esse óxido nítrico ele é produzido em todo o corpo, sobretudo pelas células endoteliais, que revestem as paredes dos vasos sanguíneos. Polifenóis abundantes no cacau e no chocolate escuro ativam a síntese endotelial do óxido nítrico, que leva a ter uma maior concentração de óxido nítrico em circulação, o que reduz a pressão arterial ao promover a vasodilatação. O cacau também desempenha um papel no tratamento de condições cerebrais, como o AVC. Na verdade, a ingestão de cacau está associada ao aumento de fluxo sanguíneo cerebral. Da mesma forma,
o consumo diário de cacau pode reduzir a probabilidade de um ataque vascular cerebral. O cacau escuro com alto teor de concentração de cacau, chocolate escuro, né? Não esse é o leite que a gente costuma comer. Os componentes do cacau oferecem potencial como agentes antidiabéticos, especialmente com diabetes mellitus do tipo 2. Cacau e flavonoides melhoram a homeostase da glicose, retardando a digestão e a absorção de carboidratos no intestino. O cacau e seus flavonoides melhoram a sensibilidade à insulina, regulando o transporte de glicose e proteínas de sinalização de insulina em tecidos que são sensíveis à insulina, como fígado, tecido adiposo e músculo esquelético, prevenindo nesses tecidos danos oxidativos e inflamatórios associados à doença. E aí nós entramos no aspecto da relação do chocolate com o câncer. Os resultados relativos aos efeitos do consumo de cacau no câncer são bastante controversos. Estudos iniciais sugeriram que o consumo excessivo de chocolate poderia ser um fator facilitador para o desenvolvimento de um tumor, como o câncer coloretal e o de mama. Já segundo outros estudos in vitro, o cacau inibe o crescimento de células cancerosas. No entanto, os mecanismos anticancerígenos exatos para isso são mal compreendidos. E aí nós entramos no aspecto da relação do chocolate com o aspecto sexual. O chocolate exerce vários efeitos sobre a sexualidade humana, principalmente agindo como afrodisíaco. E lembra sobre afrodisíaco que nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre esse tema? Confere lá esse vídeo, ficou bem legal, explicando melhor o que são os afrodisíacos. Cacau em pó e chocolate contém 3 acetiletolamina insaturadas, que elas agem como imitadores dos canabinoides. Lembra que canabinoides, nós falamos sobre esses receptores que existem aqui no corpo, lá no vídeo em que eu falei sobre a maconha? Então, confere lá também esse vídeo da maconha, que eu falo sobre as propriedades medicinais da maconha, que lá eu explico melhor os receptores canabinoides. E essa substância do cacau, elas podem ativar esses receptores canabinoides do corpo ou aumentar as concentrações de anandamida no corpo. A anandamida, em conjunto com outros componentes do chocolate, como a cafeína e a teobromina, produzem uma sensação transitória de bem-estar. A anandamida aumenta o desempenho sexual em ratos machos. Além disso, a serotonina tem sido encontrada em várias regiões do trato genital feminino em humanos e outros animais, onde ela atua como atuante na vasoconstrição e vasodilatação. O principal componente da excitação sexual é a vasocongestão, né, que é manter os vasos mais fixos ali para o sangue não sair, né, mais apertado. Periférica dos tecidos genitais, que é aquele acúmulo do sangue nos vasos que vai levar à ereção. Assim, a serotonina pode estar envolvida no processo de estimulação sexual. Vale destacar que diversos estudos avaliaram as propriedades promotoras da saúde do cacau e não do chocolate em si. Além disso, como nos processamentos do chocolate, o cacau perde alguns compostos como os polifenóis, que são os principais componentes responsáveis pelos efeitos benéficos à saúde, nós podemos então ponderar que o papel do chocolate que nós conseguimos comprar lá no mercado, na saúde humana, não pode ser completamente comparado ao do cacau lá da fruta diretamente. Apesar da disponibilidade de uma série de relatórios in vitro e experimentais, estudos epidemiológicos que avaliam possíveis efeitos benéficos do chocolate, em particular do chocolate escuro, ainda são escassos. Deve-se ter em mente a presença de uma série de confundidores, ou seja, outros componentes da dieta, estilos de vida, disposições ambientais, consumo exato de chocolate, composição do chocolate, duração da observação do estudo e outros fatores de risco, que irão impactar diretamente no efeito final daquele composto. Tais condições limitam fortemente a força das evidências para dizer que o chocolate faz bem ou não para a saúde. Fica esse alerta para vocês. E eu vou deixar indicado então para vocês a nossa série de vídeos falando sobre o chocolate. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre essa fantástica bebida, sobre essa fantástica planta que nós exploramos aqui ao longo desses 6 vídeos.
Vou deixar indicado aqui para vocês o nosso vídeo anterior, na qual eu falei sobre a chegada do cacau nas Américas, e a série de vídeos na qual exploramos em detalhes todos eles. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!